Emmanuel Levinas foi um filósofo lituano-francês do século XX, nascido em 1906 na cidade de Kaunas, então parte do Império Russo, em uma família judaica. Ainda jovem, mudou-se para a França, onde sua formação intelectual tomou forma. Estudou na Universidade de Estrasburgo e depois na Alemanha, onde teve contato direto com a fenomenologia, especialmente com as obras de Edmund Husserl e Martin Heidegger. Dois pensadores que exerceriam profunda influência sobre sua trajetória filosófica, ainda que viriam a ser também fortemente criticados por ele em sua maturidade. A experiência direta com Heidegger nos anos 1920 foi particularmente marcante. Levinas foi um dos primeiros a introduzir a fenomenologia na França, sendo o tradutor de ideias de Husserl para o francês. No entanto, a trajetória intelectual de Levinas toma um rumo original e crítico. Apesar de absorver as ferramentas conceituais da fenomenologia, como a descrição da experiência vivida e a intenção de retornar às coisas mesmas, ele rompe com a prioridade do ser e da ontologia que caracteriza Heidegger. Para Levinas, a ontologia, ao buscar sempre compreender e reduzir o outro ao mesmo, participa de uma violência conceitual. É nesse ponto que ele se distancia profundamente da tradição ocidental. Seu projeto visa colocar a ética e não a ontologia, como a primeira filosofia. Outro elemento central de sua formação foi a herança judaica. Embora não fosse um filósofo religioso no sentido clássico, Levinas mergulhou no Talmud e nas tradições rabínicas, influenciado especialmente por rabinos como Shoshani, mestre enigmático que deixou profunda marca em seu pensamento. Esses estudos não aparecem em sua filosofia de forma dogmática, mas permeiam sua concepção do outro como irredutível, sagrado e anterior a qualquer categoria racional ou utilitária. A alteridade radical do outro ecoa o mandamento bíblico de amar o próximo, mas agora articulado em termos filosóficos rigorosos. Sua filosofia amadureceu nos anos do pós-guerra, especialmente após o trauma do Holocausto, do qual ele foi uma vítima indireta. Enquanto ele sobreviveu como prisioneiro de guerra em campos de trabalho na Alemanha, sua família foi assassinada pelos nazistas. Essa experiência moldou profundamente sua desconfiança da razão ocidental como garantia de ética ou civilização. Para Levinas, o mal não era um acidente, mas podia surgir justamente no seio das culturas mais racionalizadas. Sua filosofia, portanto, é uma resposta radical à crise do humanismo europeu, propondo uma nova forma de pensar a subjetividade, não mais como autonomia ou liberdade, mas como responsabilidade infinita diante do outro. Totalidade e Infinito foi publicado em 1961, um momento crucial tanto no plano histórico quanto filosófico. O mundo ainda estava sob o impacto das duas grandes guerras mundiais e do Holocausto, cujas consequências éticas e políticas abalaram profundamente a confiança na razão, na ciência e no progresso, pilares centrais da tradição ocidental moderna. O século XX havia revelado de maneira brutal como a racionalidade podia ser instrumentalizada a serviço da destruição. Emmanuel Levinas, sobrevivente indireto dessas catástrofes, escreve sua obra mais influente como uma tentativa de reconstruir o pensamento ético a partir de fundamentos radicalmente novos. Do ponto de vista filosófico, o cenário europeu estava intensamente marcado pelo existencialismo, pela fenomenologia e pelo estruturalismo nascente. A fenomenologia de Husserl, que buscava uma descrição rigorosa da experiência consciente, e a ontologia de Heidegger, que recolocava a questão do ser no centro da filosofia, eram correntes dominantes com as quais Levinas dialogava, mas também criticava. Ele reconhecia a profundidade dessas abordagens, mas as considerava insuficientes para lidar com a alteridade, pois ainda subordinavam o outro ao mesmo, absorvendo tudo dentro de uma lógica do ser, da compreensão e da identidade. Além disso, havia um cansaço crescente com os sistemas totalizantes da filosofia e da política. As ideologias totalitárias do século XX, como o nazismo e o stalinismo, mostraram os perigos de qualquer tentativa de reduzir a multiplicidade do real a uma unidade fechada. Nesse ambiente, a noção de totalidade passou a ser vista com desconfiança, e Levinas propôs como alternativa a infinidade do outro, algo que escapa a toda síntese, a todo domínio, e cuja presença ética interrompe a lógica do poder e da objetificação. Levinas, nesse contexto, está também respondendo a uma crise de confiança no sujeito cartesiano autônomo. Em vez do penso logo existo, ele propõe uma subjetividade definida
por sua exposição e responsabilidade frente ao outro. Sua filosofia nasce, portanto, num tempo de ruínas, tanto das certezas metafísicas quanto das pretensões morais da civilização ocidental, e oferece uma resposta que é, ao mesmo tempo, radical e silenciosamente esperançosa: a possibilidade de uma ética anterior a qualquer sistema, fundada no encontro com o rosto humano. Quando Emmanuel Levinas afirma que a ética é a filosofia primeira, ele está propondo uma inversão radical na hierarquia tradicional do pensamento filosófico ocidental. Desde a Grécia Antiga, e especialmente após Parmênides, Platão e Aristóteles, a filosofia se organizou prioritariamente em torno da ontologia, isto é, do estudo do ser. Essa tradição culmina, por exemplo, em Descartes com o penso, logo existo, onde a certeza do eu pensante inaugura todo o edifício do saber, e em Heidegger, para quem a pergunta fundamental da filosofia é: o que é o ser? Levinas contesta essa primazia do ser sobre as relações humanas. Para ele, começar pela ontologia implica reduzir tudo o que existe a um horizonte de inteligibilidade, de compreensão, inclusive o outro ser humano. O outro, assim, é sempre assimilado ao mesmo, ao eu, à consciência, ao sistema, ao saber. Esse movimento de redução é o que ele chama de totalidade, uma espécie de apropriação do outro pelo pensamento. É contra isso que ele ergue a noção de ética como filosofia primeira. O encontro com o outro, mais especificamente com o rosto do outro, precede qualquer saber, qualquer teoria, qualquer ontologia. O rosto me interpela, me acusa, me obriga, antes que eu possa defini-lo ou compreendê-lo. É uma experiência anterior à razão, mas não irracional. É pré-reflexiva e originária. Para Levinas, essa relação ética não é uma escolha moral posterior, mas a própria condição de possibilidade de qualquer relação humana significativa. O sujeito não é primeiro um ser autônomo que depois escolhe se relacionar eticamente com os outros. Ele já é, desde sempre, constituído pela responsabilidade diante do outro. Esse deslocamento significa que o eu não é soberano, mas refém, como ele diz, da alteridade. Essa proposta contrasta fortemente com quase toda a tradição filosófica ocidental, que buscou fundamentos universais, neutros e objetivos para o conhecimento e a moralidade. Ao invés disso, Levinas aponta para uma ética da assimetria e da responsabilidade incondicional, na qual o outro vem antes do eu, e o mandamento ético antecede qualquer construção teórica. Trata-se de uma ética que não se funda em normas ou princípios abstratos, mas no acontecimento concreto do encontro e da obrigação diante do rosto de um outro ser humano. Em Totalidade e Infinito, Emmanuel Levinas elabora uma crítica profunda à ideia de totalidade como horizonte dominante do pensamento ocidental, dirigindo-se especialmente às tradições da fenomenologia de Edmund Husserl e da ontologia de Martin Heidegger. Para ele, a totalidade representa um modo de pensar que busca integrar tudo em um sistema coerente, onde a alteridade, aquilo que é diferente, estrangeiro, outro, é sempre reduzida à familiaridade do mesmo, ou seja, trazida à esfera da consciência, compreendida, assimilada. Essa operação, aparentemente neutra ou até esclarecedora, é vista por Levinas como uma forma de violência conceitual, pois apaga a diferença real do outro. Com relação a Husserl, Levinas reconhece a importância da intencionalidade da consciência, a ideia de que toda consciência é sempre consciência de algo, mas critica o modo como essa estrutura tende a absorver o objeto intencionado dentro do horizonte da subjetividade. Em palavras mesmo, o outro ser humano, para Husserl, é reconhecido por meio de analogias com o eu, o que Levinas vê como uma redução da alteridade à mesmidade. O outro, assim, não aparece como absolutamente outro, mas como uma variação do mesmo. Levinas argumenta que a fenomenologia não dá conta da transcendência radical do outro, tá? Pois seu método visa sempre descrever, trazer a presença e assim domesticar o que é exterior. Quanto a Heidegger, a crítica de Levinas é ainda mais incisiva. Heidegger recoloca a ontologia no centro da filosofia ao afirmar que a questão do ser é a mais fundamental. Ele busca compreender o ser a partir da existência concreta do Dasein, o ser aí humano, cuja principal característica é estar no mundo em relação com o tempo, a morte, o cuidado, etc. No entanto, Levinas considera que essa ontologia continua operando dentro de uma lógica da totalidade, mesmo que mais sutil. O ser heideggeriano se desdobra em um horizonte que tudo engole.
O outro nunca aparece como radicalmente fora, mas como parte de um mundo compartilhado de uma mesma estrutura ontológica. Levinas rompe com isso propondo a noção de infinito como aquilo que escapa à totalidade. O infinito, para ele, não é algo quantitativo ou místico, né? Mas a própria presença do outro que transcende qualquer tentativa de ser capturado pelo saber. O rosto do outro me interrompe, me desinstala, me obriga. E essa relação não pode ser convertida em um saber objetivo ou uma categoria filosófica neutra. É uma relação ética, anterior a qualquer ontologia. Assim, em totalidade e infinito, Levinas formula uma filosofia da exterioridade, na qual o outro não é mais um objeto da consciência, nem parte de uma estrutura ontológica comum, mas um ser que me chama de fora, que excede o ser, e cuja alteridade não pode nem deve ser anulada. O gesto de Levinas é, portanto, uma tentativa de libertar o pensamento da obsessão pela síntese e pelo domínio, em nome de uma responsabilidade infinita que começa justamente onde o saber tradicional termina. A noção de o outro, l'autre, em francês, é o coração pulsante da filosofia de Emmanuel Levinas, especialmente em totalidade e infinito. Diferente de muitas tradições filosóficas que trataram o outro como uma variação do mesmo, ou seja, algo que pode ser compreendido, assimilado ou reduzido à experiência do sujeito, Levinas insiste em afirmar o outro como absolutamente outro, outro tree, ou seja, como uma alteridade irredutível que jamais pode ser totalmente apreendida, dominada ou convertida em objeto de conhecimento. Na filosofia ocidental tradicional, conhecer o outro geralmente significa inseri-lo em categorias já conhecidas, em estruturas ontológicas ou epistemológicas que dão sentido ao mundo a partir do sujeito. Esse gesto para Levinas é sempre uma forma de totalização, de violentar a singularidade do outro ao tratá-lo como parte de um todo inteligível. Contra isso, ele propõe uma filosofia da exterioridade, na qual o outro aparece não como objeto de saber, mas como um apelo ético, uma interpelação que me desestabiliza e me convoca à responsabilidade. O momento-chave dessa relação é o rosto do outro, le visage de l'autre. O rosto, para Levinas, não é apenas a face física, mas o traço da presença é ética do outro ser humano, sua vulnerabilidade, sua exposição, sua capacidade de me dizer, não me mates. O rosto não se oferece à contemplação nem ao conhecimento teórico, mas impõe uma exigência. Ele fala antes mesmo das palavras, dizendo que há algo em jogo além de mim, além da minha liberdade, além do meu mundo. Nesse sentido, o outro funda a ética. Ele vem antes do eu, antes da razão, antes do ser, o que significa que não sou sujeito apesar da alteridade, mas por causa dela. O sujeito não é definido por sua autonomia, mas por sua responsabilidade diante do outro. Levinas chega a dizer que somos reféns do outro, numa imagem provocadora que rompe com a ideia moderna de liberdade como autodeterminação. A verdadeira humanidade para ele nasce do acolhimento da alteridade e não da afirmação do eu. Portanto, o papel central da ideia de outro na filosofia de Levinas é deslocar o foco da filosofia de uma lógica do ser e do saber para uma lógica da responsabilidade e da relação. O outro é o ponto de partida e o limite do pensamento. Ele não pode ser reduzido, explicado ou integrado, apenas acolhido. Nesse gesto radical, Levinas transforma toda a estrutura da filosofia, propondo uma nova maneira de pensar o sujeito, a ética e a própria existência. Para Emmanuel Levinas, a relação com o rosto do outro constitui uma experiência ética radical, porque ela inaugura uma forma de encontro que escapa completamente às categorias tradicionais do conhecimento e da ontologia. O rosto não é, em sua filosofia, apenas uma aparência física ou uma expressão emocional. É a manifestação da alteridade pura, que me obriga sem me coagir, que me convoca sem se impor e que me chama à responsabilidade antes mesmo que eu tenha escolhido ser responsável. Essa experiência é radical, porque rompe com a lógica da reciprocidade, da simetria e da troca que costumam nortear as relações humanas no plano ético-político tradicional. O rosto do outro, quando aparece, não pede nada, exige, não por violência, mas por sua própria fragilidade. Ele se apresenta como exposto, nu, indefeso e, justamente por isso, como absolutamente mandatório. A presença do rosto me desinstala, me obriga a sair de mim, a reconhecer que o mundo não gira em torno da minha consciência, do meu projeto, da minha liberdade. É uma ética que nasce não do pacto ou do contrato,
mas de uma assimetria fundamental. O outro está acima de mim, como aquele a quem devo antes de saber o porquê. Levinas diz que o rosto proíbe o assassinato, não apenas no sentido literal, mas como uma proibição primordial de instrumentalizar, de reduzir o outro a um meio, de negar sua singularidade. O rosto resiste a toda captura conceitual. É o que ele chama de infinito. Uma presença que jamais se esgota, que não cabe no pensamento, que permanece exterior mesmo quando está diante de mim. Esse infinito não é uma ideia mística ou abstrata, mas a realidade concreta da alteridade que se impõe sem mediação. A radicalidade ética dessa relação se dá porque ela não depende de nenhuma norma pré-estabelecida, de nenhuma teoria moral. Ela é anterior a qualquer sistema. A ética, para Levinas, não é um conjunto de princípios que eu escolho aplicar ao mundo. É a própria estrutura da subjetividade, que se constitui como responsável pelo outro antes de qualquer contrato, pacto ou reconhecimento mútuo. Ele chega a afirmar que o sujeito é para o outro antes de ser para si. Isso significa que a subjetividade verdadeira nasce da exposição, da entrega, da abertura a esse apelo que o rosto encarna. Em suma, o rosto do outro é, para Levinas, o acontecimento ético por excelência. Ele é o que nos humaniza, o que nos arranca do egoísmo e nos coloca diante de uma responsabilidade infinita, sem garantias, sem reciprocidade, sem fim. Uma ética sem fundamento outro senão o próprio encontro. Na obra Totalidade e Infinito, Emmanuel Levinas atribui um papel central à linguagem, à responsabilidade e à interpelação ética, como dimensões inseparáveis da relação com o outro. Essas três categorias não são elementos secundários ou instrumentais em sua filosofia. Elas constituem a própria estrutura da subjetividade ética, tal como ele a concebe. Levinas propõe uma reformulação profunda da linguagem, não como meio de transmissão de informações, mas como acontecimento ético, como hospitalidade e abertura ao outro. A linguagem, para ele, não nasce do desejo de dominar ou conhecer o mundo, mas do desejo de responder ao outro. Em vez de ser uma atividade neutra, ela é carregada de responsabilidade. O verdadeiro sentido da linguagem está na sua função de escuta e resposta, o que ele chama de resposta ética. Réponse, em francês, que também significa resposta, mas guarda a ideia de responsabilidade. A linguagem é o modo como o outro me alcança, como o rosto se torna presente e me interpela. Ao dizer aqui estou, ao ser capaz de escutar o outro e responder por ele, o sujeito se constitui como sujeito ético. É por isso que a responsabilidade em Levinas é anterior à liberdade. Não se trata de escolher ser responsável. Já o sou, mesmo antes de tomar consciência disso. Essa responsabilidade é incondicional, assimétrica e infinita. Ela não se baseia em contratos, regras ou reconhecimento mútuo, mas no simples fato de que o outro me olha e me chama. Esse chamado é silencioso, mas absoluto. Ele não requer que o outro fale no sentido literal, porque o rosto já fala. A linguagem do rosto, nesse caso, é uma linguagem sem palavras, mas com um mandamento ético implícito. Não me abandones, responde por mim. A interpelação ética, então, é esse momento decisivo em que o sujeito é chamado à responsabilidade sem escapatória. Levinas rompe com a tradição ocidental que coloca a identidade do sujeito antes da relação. Para ele, o eu só se constitui verdadeiramente no momento em que é interpelado, acusado, exigido pelo outro. O sujeito é chamado a partir de fora, não por uma estrutura interna da consciência. E é essa interpelação que desestabiliza o ego, interrompe a totalidade e abre espaço para a infinidade da relação ética. Assim, em totalidade e infinito, linguagem, responsabilidade e interpelação formam um trípode filosófico que sustenta sua crítica ao pensamento da totalidade. Elas não aparecem como conceitos separados, mas como modos diferentes de descrever um mesmo fenômeno. A irrupção do outro como rosto, fala e exigência, que faz do jeito alguém sempre em dívida, não no sentido jurídico ou econômico, mas como alguém que nunca poderá restituir plenamente o que recebeu ao ser chamado à humanidade. Em Emmanuel Levinas, a diferença entre ser para si e ser para o outro marca uma ruptura fundamental com a tradição filosófica que concebe o sujeito como centro autônomo da existência. Esses dois modos de ser representam, na verdade, duas maneiras opostas de compreender o sentido da subjetividade e da relação com o mundo. O ser para si é a forma clássica de subjetividade na filosofia ocidental.
Trata-se de um sujeito voltado para sua própria existência, que busca preservar sua identidade, afirmar sua liberdade e compreender o mundo a partir de si mesmo. Na fenomenologia, por exemplo, esse sujeito é intencional. Ele se relaciona com os objetos por meio da consciência, trazendo o mundo à presença, à compreensão. O outro, nesse contexto, é muitas vezes reduzido a objeto da experiência ou a um semelhante cuja alteridade pode ser assimilada, um eu duplicado, por assim dizer. Levinas vê nesse ser para si uma forma de egologia, uma filosofia do ego que, mesmo quando se abre ao mundo, o faz a partir de si mesmo, subordinando tudo à sua própria medida. Essa posição para ele está ligada ao que chama de totalidade, o esforço do pensamento em abarcar tudo, integrar tudo, compreender tudo, inclusive o outro. O ser para si, portanto, é autossuficiente, autocentrado e não reconhece verdadeiramente a transcendência do outro ser humano. Em contraste, o ser para o outro é o modo de existência que Levinas propõe como verdadeiramente ético e originário. Nesse modelo, o sujeito não é definido pela autonomia, mas pela responsabilidade incondicional diante do outro. Ser para o outro significa existir já implicado em uma dívida, em uma obrigação, antes mesmo de qualquer escolha consciente. O sujeito não é soberano, ele é refém do outro, como Levinas chega a afirmar, para expressar a intensidade da responsabilidade que nos constitui desde o início. Essa responsabilidade é assimétrica. O eu responde pelo outro, mesmo que o outro não responda por ele. Isso não é uma questão de justiça ou reciprocidade, mas de estrutura ética. O rosto do outro me convoca, me fere, me desestabiliza. Esse chamado rompe o fechamento do ser para si e inaugura uma subjetividade relacional, fundada não na posse de si, mas na abertura ao outro. Em vez de buscar compreender, controlar ou assimilar o outro, o ser para o outro se deixa afetar, deslocar, responsabilizar. Levinas propõe assim uma verdadeira reversão da subsubjetividade. O eu é mais ele mesmo quando se descentra, quando se coloca a serviço do outro, quando assume a sua responsabilidade até o ponto do sacrifício. Não se trata de uma moral heróica ou religiosa, mas de um novo modo de pensar a existência, não mais como identidade, mas como excedência, como um ser que vai além de si, porque é chamado desde fora. Essa distinção entre ser para si e ser para o outro é uma das chaves mais importantes para entender a filosofia levinasiana, que busca romper com a lógica do ego e instaurar uma ética da alteridade como fundamento primeiro da existência. Para Emmanuel Levinas, transcendência não é um conceito metafísico abstrato ou teológico no sentido tradicional, mas um movimento radical de exterioridade que rompe com as estruturas do pensamento ocidental centradas na totalidade. A transcendência é, em sua filosofia, a possibilidade de escapar da redução do outro ao mesmo, ou seja, da tendência da consciência de assimilar tudo ao seu próprio horizonte de sentido. Nesse contexto, a transcendência é o que permite que o outro permaneça outro, sem ser reduzido, neutralizado ou transformado em objeto de saber. No pensamento ocidental, a totalidade representa um esforço constante de abarcar o mundo num sistema de inteligibilidade, seja lógico, ontológico, epistemológico ou ético. Nesse processo, o outro tende a ser tratado como um ente, entre outros, passível de ser compreendido, classificado ou instrumentalizado. Essa operação, para Levinas, é uma forma de violência, uma negação da singularidade e da infinitude que caracteriza a presença do outro. A transcendência, para ele, ocorre na relação com o rosto do outro. O rosto não se deixa reduzir à aparência, à forma ou ao conceito. Ele é a manifestação de uma presença que me escapa, que excede toda tentativa de totalização. O rosto é ele próprio transcendência. Ele se dirige a mim como um mandamento silencioso que diz: tu não matarás, isto é, tu não me reduzirás, tu não me absorverás, tu não me farás caber em teus esquemas. O rosto, então, é o lugar da transcendência viva. Essa transcendência não é localizada fora do mundo ou acima do ser, ela rompe o ser por dentro. Levinas chega a dizer que a relação ética com o outro é metafísica, porque ela me leva além do ser, além da ontologia, não por fuga, mas por compromisso. O ser como continuidade, domínio, totalidade é interrompido quando o outro me interpela. Essa interrupção é o acontecimento da transcendência. E é somente por essa via que se pode pensar um outro que não seja assimilado, mas respeitado em sua alteridade irredutível. Além disso, a transcendência se liga à ideia de infinito, um conceito central em totalidade e infinito.
O infinito não é uma quantidade inumerável, mas o traço do outro que não pode ser circunscrito pelo saber. Ao se apresentar como infinito, o outro nos escapa justamente no momento em que se dá. Ele se dá como aquilo que não pode ser completamente dado, como aquilo que excede qualquer presença plena. A transcendência, então, é essa abertura a um horizonte que não posso fechar, a um sentido que não posso capturar. Em suma, a transcendência é essencial na filosofia de Levinas, porque é a única via pela qual o outro pode realmente ser outro. Isto é, não um duplo do eu, nem uma peça no sistema do ser, mas alguém que me obriga, que me escapa e que me convoca a uma responsabilidade sem fim. Ela rompe com a lógica da assimilação e instaura uma nova ética da relação, uma ética sem reciprocidade, sem garantia, mas absolutamente exigente e fundante. Levinas incorpora temas judaicos e bíblicos de maneira profunda e original em sua filosofia, especialmente em sua noção de responsabilidade infinita, que é uma das ideias centrais de sua obra Totalidade e Infinito. Essa incorporação não é feita por meio de um apelo direto à teologia, mas por uma espécie de ressonância ética entre os textos bíblicos, particularmente da tradição judaica, e a sua concepção da subjetividade como essencialmente voltada ao outro. A responsabilidade infinita, em Levinas, significa que o sujeito está comprometido com o outro de forma incondicional antes de qualquer pacto, lei ou decisão consciente. O eu é responsável pelo outro sem esperar reciprocidade, até pela sua responsabilidade, como ele mesmo diz. Essa ideia ecoa fortemente certos temas da ética judaica, especialmente os que se encontram no Talmud e nos textos proféticos, onde a justiça e a misericórdia se expressam como deveres inescapáveis em relação ao próximo, ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. Um dos momentos mais significativos dessa influência está na figura de Caim e Abel. Levinas retoma a pergunta de Caim: Sou eu o guardador do meu irmão? Como um ponto de partida filosófico, mas invertendo-o completamente. Sim, responde Levinas, o eu é o guardador do outro, mesmo sem tê-lo escolhido, mesmo sem que haja reciprocidade ou simetria. Essa resposta não é apenas moral, mas ontológica. O sujeito só se constitui verdadeiramente como sujeito ao aceitar essa responsabilidade que o excede. Outro tema judaico importante que Levinas reinterpreta é a aliança, Berit, tradicionalmente entendida como o pacto entre Deus e o povo judeu. Em Levinas, a ideia de aliança se traduz em uma relação de responsabilidade anterior à consciência ou à identidade, uma responsabilidade dada antes de ser assumida. Assim, o laço com o outro é mais fundamental do que o vínculo com o ser ou com a razão. É um chamado que não depende de mérito, escolha ou entendimento. Aqui ele traduz uma ideia espiritual em linguagem filosófica, mas mantendo sua densidade ética. Além disso, a noção levinasiana de infinito carrega uma clara dimensão teológica judaica. Influenciado por filósofos como Maimônides, ele entende o infinito como aquilo que não pode ser representado, compreendido ou possuído, algo que se dá na relação com o outro, mas que nunca se esgota nela. Esse infinito, que ele associa à presença do traço de Deus, não é um ser, mas uma ausência que obriga, uma transcendência que se manifesta no rosto do outro como interdição da violência e exigência de justiça. É importante notar que Levinas não confunde ética e religião institucional. Embora profundamente enraizado na tradição judaica, tanto na liturgia quanto nos textos, ele busca pensar o conteúdo ético do judaísmo em termos filosóficos universais. Seu objetivo não é defender uma doutrina particular, mas mostrar que a experiência da alteridade, tal como ela aparece na tradição judaica, pode iluminar as falhas da ética ocidental e oferecer uma alternativa baseada não na liberdade, mas na obrigação incondicional. Assim, Levinas transforma temas bíblicos como a fraternidade, a hospitalidade, o mandamento, a injustiça e o sofrimento do outro em categorias filosóficas. Ele faz do judaísmo não um sistema dogmático, mas uma fonte de inspiração para uma filosofia da alteridade, na qual o rosto do outro ocupa o lugar que a metafísica ocidental costumava reservar ao ser ou a Deus, como aquilo que nos obriga, nos convoca e nos excede. As principais diferenças entre Totalidade e Infinito, 1961, e as obras posteriores de Emmanuel Levinas, especialmente Deus, a Morte e o Tempo, a partir de aulas de 1965 e 1966,
E, de outro modo que ser, ou para além da essência 64, revela uma evolução significativa no pensamento do autor, tanto em termos de linguagem quanto de concepção da ética, da subjetividade e da relação com o outro. Em Totalidade e Infinito, Levinas ainda dialoga fortemente com a fenomenologia, especialmente com Husserl e Heidegger. A obra estrutura-se em torno da oposição entre totalidade e infinito, e introduz a ética como relação com o rosto do outro, entendida como uma experiência de transcendência que escapa à lógica do ser. A linguagem ainda se inscreve dentro do vocabulário fenomenológico, mesmo que ultrapasse. O sujeito é pensado como um eu interpelado, responsável pelo outro antes de toda escolha, e a ética é colocada como filosofia primeira, anterior à ontologia. Já em De Outro Modo que Ser e Deus, a Morte e o Tempo, Levinas leva essa ruptura com a ontologia ainda mais longe, abandonando progressivamente os quadros conceituais da fenomenologia e adotando um vocabulário mais singular, quase litúrgico, muitas vezes hermético. Em vez de ética como filosofia primeira, fala-se de uma subjetividade traumatizada pelo outro, de uma passividade mais passiva que toda passividade, de uma substituição radical, ou seja, um eu que toma o lugar do outro no sofrimento e na responsabilidade. O eu não apenas responde ao outro, mas o carrega até o ponto de anular-se, como se fosse uma espécie de martírio existencial. Em Totalidade e Infinito, o rosto ainda se apresenta numa relação dialogal, a uma espécie de encontro. Nas obras posteriores, a ênfase muda para uma ética sem rosto visível, onde a responsabilidade se torna mais abstrata, mais silenciosa, quase litúrgica. A transcendência não é mais apenas do outro humano, mas do inteiramente outro, frequentemente associado ao traço de Deus. A linguagem torna-se mais marcada por paradoxos e neologismos, como excendência, descer, proximidade sem presença, acontecimento de responsabilidade. Além disso, em De Outro Modo que Ser, há uma crítica mais dura à noção de ser, agora pensada como uma espécie de violência originária, a um poder impessoal que oprime e engole as singularidades. O sujeito ético não é mais apenas aquele que responde, mas aquele que é constantemente despossuído de si, perseguido pelo outro, até o ponto da substituição total. O foco se desloca de uma ética do encontro para uma ética da expiação e responsabilidade radical. Em Deus, a Morte e o Tempo, essa radicalização continua. Levinas se aproxima da linguagem mística e filosófica do judaísmo mais profundamente, e a ideia de morte como limite da subjetividade assume papel central. A morte é pensada não como evento pessoal, mas como aquilo que o outro sofre e que exige de mim uma resposta, mesmo quando esse outro já não pode mais falar. Aqui, Levinas insiste ainda mais que a ética começa não no presente do encontro, mas na antecipação da ausência, da dor e da finitude do outro. Em resumo, Totalidade e Infinito ainda dialoga com a fenomenologia e propõe uma ética fundada no rosto e na linguagem como hospitalidade. De outro modo que Ser rompe mais decisivamente com a ontologia e propõe uma responsabilidade ascética imposta ao sujeito desde fora, que o despossui. Deus, a Morte e o Tempo leva essa reflexão ao limite da linguagem e da experiência, explorando a morte do outro como o ápice da interpelação ética e o vestígio do divino. Essas diferenças marcam o que muitos chamam de um segundo Levinas, mais radical, mais místico, mais difícil e talvez ainda mais inquietante. Você gostaria que eu esquematizasse essas diferenças em uma tabela comparativa? Levinas aborda a questão da justiça como um desdobramento inevitável e, ao mesmo tempo, tenso da sua ética da alteridade. Em Totalidade e Infinito, a ética nasce da relação face a face com o outro, uma relação assimétrica, onde o eu é infinitamente responsável por aquele que lhe aparece como singular e vulnerável. No entanto, a ética pura do face a face não permanece sozinha. Ela é abalada e transformada pela aparição de uma terceira pessoa, o terceiro, o outro do outro. E é nesse momento que nasce a necessidade da justiça. A presença do terceiro impõe um novo problema: como ser infinitamente responsável por um, sem ser injusto com os outros? Quando há múltiplos outros, cada um portador de sua exigência infinita, o eu já não pode simplesmente se dedicar a apenas um rosto. A ética do face a face, que é imediata e singular, deve dar lugar a um juízo que compare, que decida, que distribua. Nasce assim a política, o direito, a instituição, em suma,
a justiça. Mas Levinas insiste, mesmo quando entramos no campo da justiça, com suas leis, tribunais, organizações e comparações, a ética não desaparece. Ela permanece como seu fundamento e correção constante. A justiça, para não se tornar cega ou violenta, precisa manter viva a lembrança da alteridade radical de cada rosto. Por isso, Levinas afirma que é preciso julgar comparando o incomparável, e isso só é possível se a justiça for sempre alimentada por uma inquietação ética, por um excesso de responsabilidade que o sistema legal sozinho não pode garantir. A aparição do terceiro obriga o eu a sair do círculo fechado da proximidade e entrar no mundo das estruturas coletivas, das mediações, instituições, do discurso público. Isso não é uma falha, mas uma exigência da própria alteridade. O problema ético se complexifica. O eu deve agora decidir entre rostos, pesar sofrimentos, arbitrar demandas. Surge a figura do juiz, não como poder, mas como aquele que tenta, sempre imperfeitamente, fazer justiça sem apagar o rosto. Por isso, para Levinas, a justiça é sempre uma justiça inquieta, que nunca se fecha numa regra universal, mas que deve escutar o apelo único de cada ser humano. A universalidade da lei é necessária, mas deve ser constantemente revisitada pela singularidade ética. Há, assim, uma tensão estrutural entre ética e justiça. A ética é o apelo do rosto. A justiça é a resposta institucional a esse apelo quando ele se multiplica. Levinas também sugere que o terceiro já está presente desde o início, implícito na própria relação com o outro. A alteridade nunca é pura solidão a dois. A ética já traz em si o embrião da justiça. E a justiça, para não se perverter, deve manter viva a inquietude ética. Em resumo, Levinas aborda a justiça como uma exigência imposta pela pluralidade de rostos, a presença do terceiro. Uma mediação necessária, mas sempre imperfeita, da ética do face a face. Um campo onde o eu precisa decidir entre responsabilidades infinitas. Uma instituição que só permanece justa se não esquecer a alteridade singular de cada um. A justiça, portanto, não é a negação da ética, é sua tradução trágica e necessária no mundo dos muitos. A filosofia de Emmanuel Levinas é considerada difícil de sistematizar por uma série de razões que estão profundamente ligadas não apenas ao conteúdo de sua obra, mas também à sua forma de escrever, à sua relação com a tradição filosófica e à maneira como ele concebe a própria tarefa do pensamento. Primeiramente, Levinas não busca construir um sistema filosófico fechado, como fizeram Hegel, Descartes ou mesmo Husserl. Pelo contrário, ele desconfia dos sistemas por ver neles um gesto de totalização, isto é, uma tentativa de capturar o real e principalmente o outro dentro de categorias pré-estabelecidas. Para ele, o outro é irredutível à totalidade, e qualquer tentativa de apreendê-lo inteiramente é já uma forma de violência. Portanto, sua filosofia se recusa à clausura conceitual e prefere operar no limite da linguagem filosófica tradicional. Essa recusa à totalização aparece na própria linguagem que ele utiliza. Levinas adota frequentemente uma linguagem poética, elíptica, cheia de repetições, paradoxos e neologismos, como disser, substituição, acontecimento de responsabilidade, mais passivo que toda passividade. Esses termos não pretendem ser definições exatas, mas gestos linguísticos que apontam para algo que escapa à objetivação. Ele tenta com isso dizer o indizível, ou melhor, fazer com que a linguagem filosófica se torne sensível àquilo que a excede, à alteridade, à responsabilidade, ao infinito. É também por isso que sua escrita é muitas vezes ambígua, não no sentido de confusa ou vaga, mas no sentido de recusar-se à univocidade. Levinas acredita que há certas experiências, como a do rosto do outro, da morte, do sofrimento, da responsabilidade infinita, que não podem ser capturadas por conceitos fixos. A ambiguidade, nesse contexto, é uma forma de fidelidade ao que ele quer pensar, algo que escapa ao saber e à representação, mas que nos obriga mesmo assim. Além disso, Levinas mistura constantemente vocabulário filosófico ocidental, sobretudo fenomenológico e ontológico, com motivações oriundas da tradição judaica, especialmente talmúdica. Ele não faz teologia, mas sua filosofia está atravessada por um tipo de verticalidade ética e por uma sensibilidade ao infinito que se inspira na tradição religiosa, o que torna seu texto ainda mais híbrido e resistente às classificações. Por fim, sua filosofia exige do leitor não apenas com compreensão, ele não está interessado em convencer racionalmente, como num debate lógico,
mas interpelar, desestabilizar, convocar o eu à responsabilidade. A leitura de Levinas é, por isso, frequentemente desconcertante. Ela não informa apenas, mas exige. E isso contribui para a dificuldade de sistematização, pois se trata menos de ordenar proposições do que de responder a um chamado. Em resumo, a filosofia de Levinas é difícil de sistematizar porque se recusa a totalizações e sistemas fechados, emprega uma linguagem poética e ambígua para preservar a alteridade do que está sendo pensado. Mistura registros filosóficos e ético-religiosos. Busca não apenas explicar, mas interpelar o leitor em sua responsabilidade. Essa dificuldade não é um defeito da obra, mas um traço essencial de sua tentativa de pensar o que resiste ao pensamento sistemático, o outro, o infinito, o ético. O legado filosófico de Emmanuel Levinas é amplo, profundo e, em muitos sentidos, transformador. Sua proposição de uma ética da alteridade, isto é, uma ética fundada na relação assimétrica com o outro, influenciou não apenas o campo da filosofia moral, mas também a filosofia política, a teologia contemporânea, os estudos sobre justiça, os direitos humanos e até a literatura e a psicanálise. A principal inovação de Levinas está em ter deslocado o centro da filosofia ocidental do ser para a responsabilidade. Enquanto a tradição filosófica de Platão a Heidegger privilegiou o conhecimento, a identidade e o fundamento ontológico da realidade, Levinas propõe uma filosofia centrada na resposta ao outro, no chamado ético que antecede qualquer liberdade, qualquer projeto, qualquer teoria. Para ele, o eu não se constitui como sujeito autônomo, mas como refém do outro, convocado antes de qualquer escolha. Esse ponto de partida ético modifica radicalmente a maneira de pensar o sujeito e suas relações. Na filosofia política, esse pensamento inspirou teorias que rejeitam o modelo contratualista tradicional, baseado em interesses recíprocos e cálculo racional, e que buscam fundamentos éticos para a justiça social. Pensadores como Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy, Simon Critchley e Judith Butler exploraram as implicações políticas da responsabilidade infinita, questionando como construir instituições e leis que preservem a singularidade e a vulnerabilidade do outro, em vez de esmagá-las sob regras universais abstratas. No campo da teologia, tanto judaica quanto cristã, Levinas teve impacto considerável. Seu pensamento permitiu uma reinterpretação do divino não como poder ou essência suprema, mas como aquilo que se manifesta na exigência do outro, sobretudo do pobre, do estrangeiro, do órfão, retomando de forma filosófica temas centrais das escrituras hebraicas. Hans Jonas, Paul Ricoeur e mesmo teólogos da libertação viram em Levinas uma ponte entre ética e transcendência, entre fé e responsabilidade terrena. Sua influência também é notável na chamada teologia pós-Holocausto, especialmente por ter abordado a experiência do mal e da morte sem recorrer a justificações metafísicas. Nos direitos humanos, a ideia de Levinas de que o outro me obriga antes mesmo que eu tenha escolhido agir, e de que essa obrigação é irredutível à lei, serviu como base para justificar a dignidade incondicional de cada pessoa. Em vez de fundar os direitos sobre a racionalidade ou sobre a natureza humana, Levinas propõe uma fundamentação ética mais radical. O direito à vida e ao cuidado nasce do rosto que me interpela, e não de uma definição abstrata de humanidade. Isso abriu caminhos para discursos mais sensíveis à vulnerabilidade, à exclusão e à alteridade cultural e religiosa. Além disso, Levinas contribuiu para uma crítica das estruturas modernas de dominação, o colonialismo, o racismo, a guerra, como formas de totalização do outro. Ele via na hospitalidade e na escuta do estrangeiro uma ética política essencial diante de um mundo marcado pela violência e pela indiferença. Sua obra se tornou, por isso, uma referência em debates sobre imigração, refúgio e o estatuto ético dos marginalizados. Em suma, o legado de Levinas se articula em várias direções. Na filosofia moral, ao redefinir a ética como relação com o outro e não como conjunto de normas. Na política, ao propor que a justiça só é justa se for atravessada por uma responsabilidade que precede o contrato social. Na teologia, ao oferecer uma visão do divino como alteridade ética encarnada no rosto do outro. Nos direitos humanos, ao fundar a dignidade não em abstrações, mas na experiência sensível da interpelação ética.
na crítica cultural e social, ao inspirar leituras sobre a exclusão, o sofrimento, o testemunho e a responsabilidade diante da história. O pensamento de Levinas não se encerra, portanto, em si mesmo. Ele é um convite permanente à escuta, ao cuidado e à resistência contra toda forma de desumanização.